Olá, meus queridos. Vamos agora começar nossa aula de equipamentos de proteção individual. Tá? A gente nunca teve envolvido com equipamento de proteção individual quanto nessa pandemia. Né? Então, todo mundo deve ter escutado, assistido na televisão, tentaram confeccionar suas próprias máscaras, viram profissionais de saúde reivindicando EPI na televisão e assim por diante. Né? Então, o que são esses equipamentos de proteção individual? Então, como definição, são todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde do trabalhador. Isso é protegido por lei, tá? Então, você tem dispositivos de proteção coletivos, que não tem nada a ver com isso daqui que a gente está falando, e hoje estou falando diretamente ao que o profissional vai usar, tá? E ele deve sempre ser disponibilizado pela empresa que contratar vocês como enfermeiros. Tá? Então, o hospital que tem atendimento a paciente, ele tem profissionais no atendimento, ele tem que oferecer o EPI de qualidade aprovado pelo Inmetro e com o risco dele ser autuado pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então, está aqui um profissional de saúde coberto pelos seus EPIs. Então ele está de luva, essa profissional está de luva, está de face shield, né, aquela máscara de proteção externa, né, uma facial. Ela está de máscara, ela está usando o gorro, ela está usando avental. Então isso tem uma característica de proteção mais ampla nesse paciente. Tá? O que ela não está usando aqui em substituição, já que ela está usando face shield, é o óculos de proteção, já que ela está usando uma máscara protetora facial maior. Tá? Mas a gente vai discutir o óculos de proteção nesse caso. Luvas de procedimento. Tá? Então, o uso de luva ela deve ser empregado sempre que houver contato, e olha que eu coloquei grifado aqui, ou risco de contato com material orgânico, fezes, urina, secreção gástrica, fluidos corporais, tem um adendo específico ali para suor e sangue. Tá? Quando vocês forem para a prática no próximo semestre, vocês vão ver que vocês vão entrar em contato com esse tipo de substância orgânica, desse líquido do que sai do paciente, porque vocês vão ajudar ele a ir no banheiro, vocês vão ajudar o paciente a tomar banho, vocês vão trocar a fralda do paciente, vocês vão trocar curativo, vocês vão puncionar a veia do paciente, vão passar sonda no nariz do paciente, vão passar sonda vesical e assim por diante. Então, há riscos e há contato com secreção e fluidos corporais. Então você tem que tomar cuidado, os cuidados devidos ao uso do equipamento de proteção individual. No caso do suor, e aí aqui eu coloco a hiperidrose, são aquelas pessoas que têm um excesso de sudorese, principalmente nas mãos, às vezes ela pode ter pelo corpo todo, mas nas mãos também. Você tem que usar um pouco de bom senso para saber se você vai usar luva ou não, dependendo da situação que você está ali no dia a dia com o paciente. Às vezes é auxiliar ele a sair da cama, né? Então, lave as mãos, cuide do paciente, acabou de cuidar do paciente, lave as mãos de novo. Tá? Esse é o cuidado que a gente tem na hora de cuidar desse tipo de paciente, que tem hiperidrose. Se você percebe que você vai entrar em contato com muito líquido corporal do paciente, ele está acamado, está saindo outros líquidos de perfuração da pele, aí é interessante que você use luva. Tá? Preste atenção no que eu coloquei aqui embaixo, para vocês verificarem corretamente a técnica de calçar e retirar a luva, porque você pode se contaminar ao retirar a luva da sua mão. O lado externo dela vai estar contaminado, o lado interno vai estar em contato com a sua pele, que não está contaminado. Se você pegar o dedo sujo e colocar por dentro, você vai entrar em contato com a sua pele e você vai se contaminar. Então você vai aprender a retirar a luva no laboratório. Tá? Óculos. O uso de óculos é indicado sempre que houver risco de exposição aos olhos contra gotículas de material contaminado. Por exemplo, vocês vão fazer isso, desprezar a diurese no vaso sanitário. Imagina que você está com algum jarro ou a própria comadre, vai jogar fora, a luva está molhada, escorrega, cai no vaso sanitário e espirra líquidos, né, urina, água do vaso sanitário para cima, pode cair no seu olho. Tá? Então é importante que você tenha um óculos de proteção adequado ao que você está precisando. Se você usa óculos de grau e precisa colocar o óculos por cima, esse óculos tem que ser maior para poder encaixar por cima do seu óculos. Se você tirar o óculos de grau e colocar o óculos de proteção, você não vai enxergar, né, em alguns casos. Então você precisa ter os dois em uso. Não pode só ser o óculos de grau, porque ele não tem proteção nas laterais, tá bom? Aspiração traqueal, banho no leito, curativo extenso, procedimento cirúrgico, isso tudo leva você a precisar usar um óculos de proteção.
Máscara simples, aquela máscara cirúrgica, que é aquela máscara que a gente vê o pessoal usar no hospital. Parece um tecido branco, parece um TNT. Tá? Ela deve ser utilizada em caso de possibilidade de espirrar qualquer material orgânico no rosto do profissional, além das orientações de isolamento respiratório. Tá? Então nós estamos vivendo agora numa pandemia onde o profissional de saúde usa máscara, o paciente usa máscara. Em alguns casos a gente vai usar essa máscara, em vez de ser simples, usar uma especial. Nesse caso, em alguns casos que vocês vão aprender quais são os isolamentos respiratórios, eu vou usar a máscara simples, tá? Para proteger o profissional, mas eu posso usar ela também, olha, como isolamento protetor. Então, existem alguns pacientes que têm baixa imunidade. Imagina assim, o paciente fez um transplante de medula óssea, ele não tem célula de defesa nenhuma. E aí você usa uma máscara para entrar no quarto e conversar com ele, para não passar nada seu, mesmo que não seja patógeno, mas simples micro-organismos que podem ser oportunistas podem atacar esse paciente, né? Então é uma forma de você colocar máscara no paciente e máscara no profissional como maneira de proteção. Máscara N95 ou uma sigla chamada PFF2, tá? Quando você coloca essa sigla na internet, você vai descobrir que PFF é peça facial de filtração. Né? Então é uma máscara, o 2 classifica que ela tem entre 94% e 95%, por isso que elas estão juntas aqui. A N95 ela é uma máscara capaz de reter até 95% das partículas menores que 5 micra. Então, quanto menorzinho é a partícula, mais fácil ela tem que passar pela máscara. Então, partículas até 5, menor que 5 micra, ela já protege até 95% de eficiência. Então, isso é muito importante para vírus como o SARS-CoV-2 e ela é importante para bactéria como o bacilo da tuberculose. Tá? Tem um custo elevado, é mais caro do que a outra máscara, e ela pode ser reutilizada por até 15 dias. Tá? Mantendo no saco plástico, sem molhar ela externamente, tenta tomar cuidado na hora de manipular para não contaminar o lado de dentro da máscara, porque é onde vai estar em contato com sua face. Tá? Mas em estudos mostram que ela pode ser usada até 15 dias. Porém, a maior fabricante de máscaras N95 e a PFF2 no Brasil é a 3M. E a 3M ela diz que, devido à escassez de material de proteção, a recomendação é reutilizar se ela estiver em boas condições, mas tomando o devido cuidado. Eu vou deixar o material para vocês consultarem sobre o que a 3M diz sobre esse reuso de máscaras N95, tá? Então, ela também pode ser utilizada em isolamento respiratório contra a tuberculose ou material contaminado pelo bacilo. Até o pessoal do laboratório, quando pega o escarro para poder fazer a análise e saber se ele tem o bacilo da tuberculose, eles usam a máscara porque na hora que abrir o frasco pode vir para cima do profissional. Avental de plástico, tá? Quando vocês forem utilizar momentos que você vai entrar em contato com o paciente e que tem risco de você, por exemplo, houver risco para contaminar o profissional, seja por secreção, exudato, sangue ou até na hora do banho, você pode usar um avental de plástico para te proteger daquele contato mais próximo com o paciente, tá? Então você usa por cima da sua roupa, no caso de banho, aspiração de traqueia, isolamento de contato. Quando você vai se aproximar mais junto do paciente, você tem contato próximo, você usa um avental de plástico para proteger a sua roupa também de trabalho. Tá? Avental capote ou de manga longa, né? Que é aqueles aventais que parecem um TNT que você coloca por cima. Em alguns lugares pode ser até mais denso, né? De brim, para você colocar por cima da roupa. Tá? Funciona como uma barreira protetora, impedindo a contaminação da roupa do funcionário. Tá? Então é interessante que você use quando você vai trabalhar lá na linha de frente, tiver uma área que você vai ter todo o contato com vários pacientes diferentes, você usa, que é para proteger a sua roupa de trabalho. Tá? Uma classificação interessante de alguns micro-organismos é esse MRSA, que é o multiresistente Staphylococcus aureus. Então são micro-organismos altamente resistentes a antibióticos e que se ele for colonizar ou infectar um paciente com baixa imunidade, às vezes o antibiótico que a gente tem disponível não vai ser suficiente para matar essa bactéria. Tá? Então tem que tomar cuidado e esse tipo de isolamento a gente faz com todo rigor para não transmitir de paciente para paciente. Tá? Escabiose, para quem não sabe, escabiose é a sarna. Herpes disseminada, herpes zoster, é o mesmo vírus
bem semelhante, né? É um vírus, mesmo não, mas é um vírus semelhante ao vírus da cachumba. Então, quem nunca teve cachumba e encontrar pacientes com herpes zoster, tem que tomar cuidado porque você tem pouca célula de memória de defesa. Então, é interessante que você não cuide diretamente quando o paciente tem herpes zoster e quem nunca teve cachumba. Tá? E aí eu coloquei o SARS-CoV-2 porque é uma realidade hoje que vocês vão encontrar. Quando vocês forem para a prática, provavelmente esse vírus vai estar circulando ainda por muitos anos, né? A gente vai ter a vacina, mas a gente vai ter esse vírus circulando conforme a sazonalidade das viroses. Então é importante que você tenha o uso do capote como um meio de proteção para sua roupa. Tá? Aqui, pensando em biossegurança, né, eu tenho aqui vários conjuntos de equipamento, né, de proteção. Então eu tenho óculos de proteção, eu tenho luva, tenho o gorro. Isso tudo faz parte de estratégias de proteção, tanto da sua barreira de proteção, como também evitar a contaminação de outras pessoas. Vocês vão aprender no laboratório como é que tira uma luva sem se contaminar, como é que faz o uso do óculos, o uso do gorro e assim por diante. Tá? Os EPIs, as máscaras, né? A máscara cirúrgica, que é essa simples, branca. A azul é a máscara N95, né? Esse formato mais denso, mais grosso dela. O cuidado que a gente tem que ter são essas máscaras com filtro. Apesar delas terem esse filtro na hora de você inalar, o que acontece? Você não pode ter essa abertura lateral, porque ela também protege da entrada do micro-organismo para a respiração do profissional, mas ele também não trata caso ele faça a expiração. Né? Então é interessante, principalmente em pacientes, em funcionários que às vezes não sabem se estão se sentindo muito bem, o uso de máscaras com abertura lateral faz ele exalar para o meio ambiente sem também ter tratamento. Então a recomendação é que use só o PFF2 ou a N95 nos casos de atendimento na linha de frente de Covid, tá bom? EPI também é proteção para os pés. Olha aí, você tem esses tipos de bota, né, que são muito utilizados em centro cirúrgico, por exemplo. Mas uma coisa que eu coloco isso daqui é o seguinte: quando vocês forem para a prática, e já treinem isso no laboratório, não irem de sapato aberto. Você tem que ter proteção para os pés. Uma agulha pode cair da sua mão e espetar seu pé. Sangue pode cair quando você estiver cuidando do paciente e molhar seu pé. Então usem pelo menos sapato fechado, tá? Que cubra o peito do seu pé, para evitar qualquer dano, né, que caia alguma coisa sobre o seu pé, suje o seu pé ou machuque o seu pé. Outro equipamento que é de proteção, pode se classificar de individual, ele não é coletivo, são as cabines de segurança biológica ou as capelas de fluxo laminar. Então, profissionais lá do laboratório, quando recebem esse tipo de bacilo para poder fazer análise, né, material que é altamente contaminante, você tem essas capelas aí para poder fazer a análise lá. Ó. Então você vê que existe uma barreira protetora entre o profissional e o material sendo analisado e ele tem um filtro em cima que o ar é renovado constantemente. Então qualquer coisa que saia do material que ela está manipulando vai para o filtro em cima e não vem para frente do profissional. Eu já tive o uso que usar esse tipo de equipamento quando eu fui manipular, diluir quimioterápico. O quimioterápico, se inalado pelo profissional, também pode causar lesão de tecido respiratório. Então é importante que ele seja preparado quando é em altas concentrações dentro de uma capela de fluxo laminar. Tá? Eu falei para vocês na última aula sobre não reencapar a agulha. Tá? Então o que acontece? Uma das estratégias de controle de infecção é você descartar adequadamente o conjunto seringa e agulha. Nunca reencape. Tá? Então eu coloquei essa imagem aqui que é para vocês lembrarem, porque uma agulha ela pode perfurar a luva de procedimento do profissional e ela vai perfurar o dedo. Então, se expor ao risco, né, de tentar reencapar a agulha porque o pérfuro cortante está longe, né, você corre mais riscos do que benefício. Então, vocês vão aprender que quando vocês vão fazer uma coleta, uma medicação, uma punção num quarto distante, vocês vão levar tudo dentro de uma bandeja. Se dentro do quarto não tem onde jogar fora a agulha, você coloca essa seringa e agulha dentro da bandeja e leva ela até o lugar que tem o pérfuro cortante. Tá? Já aconteceu comigo, Deus está andando no corredor e um profissional saiu com uma agulha na mão, uma seringa e uma agulha na mão. No que ele saiu da sala de atendimento do pronto-socorro, eu estava passando, ele furou a minha mão com a agulha contaminada de um outro paciente.
né? Por sorte, fizemos exame no paciente para ver se não tinha nada, não tinha nenhuma contaminação, e aí eu pude ficar mais tranquilo. Mas imagina um acidente acontecer isso com vocês, né? Então é importante que vocês tenham sempre consciência de que uma agulha pode causar um acidente com as pessoas, tá? Ou com vocês mesmos. Tá? Olha aqui, ó, uma perfuração no dedo, mesmo com luva, pode perfurar um dedo de um profissional. Não reencape a agulha. O que faz então? Né? Descarta no pérfuro cortante. São aquelas caixas amarelas que recebem pérfuro cortante, são adequados para isso. Então, nunca desconectar a agulha da seringa. Usou a seringa num paciente, joga ela inteira no Descartex, né? Naquela caixa amarela. A caixa de descarte ela tem que ser rígida, ela é feita de papelão ou de plástico ABS duro, né? Impede, quando você joga ela é feita testes para que mesmo que você solte ela de uma determinada altura, ela não transfixe a agulha por fora da caixa. Então ela tem que ser segura até para o pessoal da limpeza, né? No manuseio dela para jogar fora, não pode ter a agulha solta por todo lado, para fora do topo dela, tá? Tem que ter número suficiente dentro do setor que você está trabalhando, né? Então não pode ser só uma no posto de enfermagem e um corredor gigante sem nenhuma caixa de pérfuro cortante. Tem que ser de fácil acesso, então não pode ser atrás de uma cama onde eu tenho que dar muitas voltas ou eu não consigo ter acesso a ela, então tem que ser de fácil acesso. A montagem tem que ser fácil, todas as caixas de pérfuro cortante na própria embalagem vem uma orientação de como ela é feita para ser montada e ela tem uma indicação, uma linha pontilhada que indica que ela tem 3/4 da sua capacidade e quando chegar nessa linha pontilhada você já pode fechar e mandar para limpeza, jogar fora, para descarte. Você não pode encher até a boca dela, ficar chacoalhando, batendo ela para caber mais material pérfuro cortante. Ela foi planejada, ela foi projetada para ter segurança para o profissional. Então ela não pode ultrapassar a sua capacidade máxima. Tá? Olha aqui, ó, uma Descartex, uma Descarpax, cada um vai se chamar de um nome. Ela tem essa linha pontilhada onde você vai ter o limite máximo para ser jogada ela fora. Tá? Olha lá. Então joga o conjunto inteiro, seringa e agulha, para não ter risco de você se contaminar. Aqui eu tenho umas caixas de pérfuro cortante menores, ó, tá aqui. Existem algumas mais modernas que ela tem acoplados nela um lugar que você coloca a seringa inteira lá dentro, ela corta a agulha, aí você tira a seringa de plástico e joga fora no saco branco e a agulha fica ali dentro. Tá? Mas são sistemas mais modernos e são caros, então não é todo lugar que tem. O mais comum é você jogar a seringa e a agulha todinha lá dentro sem desconectar, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo de outra estratégia de controle de infecção, né, que os EPIs ajudam a gente a se proteger, mas a gente tem outras estratégias também, que é o uso do saco que identifica qual é o material contaminante. Aqui dentro é onde eu vou jogar todo o material que for contaminado ou que tenha potencialidade de estar contaminado. Então eu vou jogar gaze, eu vou jogar aqui embalagem de material hospitalar, aquele plástico da seringa, vou jogar equipo, vou jogar bolsa de soro vazia, vou jogar tudo que for material hospitalar. Não necessariamente que ele foi contaminado, mas tudo que for material hospitalar, eu jogo no saco branco. Tá? E eu tenho o saco preto para destinar somente resíduos comuns. Papel toalha, papel de escritório, né, embalagem de comida do refeitório, essas coisas. Não vai para o saco branco, vai para o saco preto. Então, quando você usa essas estratégias, você consegue ter uma melhor conduta dentro do hospital, dentro de um ambiente de saúde, de trabalho, para evitar, primeiro, você se proteger, em segundo, você organizar o atendimento e não contaminar outras pessoas. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acompanhem as atividades que eu vou deixar para vocês fazerem no Google Classroom e a gente volta a conversar na próxima aula. Tudo bem? Obrigado, pessoal.